ela em Malaquias 4, de 4 a 6. Eu queria que você deixasse aberta. Irmãos, às vezes nós nos perdemos no meio da palavra, nos desconectamos. E eu quero te ajudar nessa manhã a você evitar ao máximo se distrair, ou prestar atenção naquilo que é pó. Não preste. Preste atenção na palavra de Deus. Não se desligue. Esse é o momento que, do mesmo jeito que o Espírito Santo está agindo, o diabo vai tentar roubar essa semente. E ele é especialista nisso. Ele é craque nisso. Então preste bem atenção, porque o pastor vai trabalhar, vai começar nesse texto, e nós vamos construir algumas coisas nessa manhã aqui, que vai tratar o tema da família. Mas antes, olha para mim, por favor. Johnny, quadro bem bonito lá. Eu vou te mostrar um desenho, e eu não estou com pressa, mas eu quero que isso penetre no seu espírito hoje. Há um desenho de Deus, quando Ele fala de família. Quando Deus vai falar de família, Ele pôs um quadro, Ele desenhou algo. E Ele não desenhou esse quadro, Ele não fez isso na terra. Quando Deus trabalhou o desenho chamado família, Ele planejou, Ele desejou, Ele guardou dentro de si, e Ele pôs isso para fora. Deus nunca colocou a mão na massa, literalmente falando, sem que antes Ele desejasse e sonhasse dentro dele. Família não é projeto da terra. A família é um projeto celestial. Glória a Deus. Então, quando falamos de desenho humano, você desenha. Esse aqui foi um desenho feito lá no bambu. Pode segurar para mim. Esse desenho foi feito lá por uma pastora. Nós adquirimos esse desenho. Quando ela desenhava, não fazia nenhum sentido. Era zero. Quem está aqui, está vendo? Vocês estão vendo? Só para vocês todos verem. Então o desenho, obrigado. Nossa mãe, está forte, né? O desenho, ele é real. Está vendo o desenho aqui? Está vendo. Então quando a gente coloca na obra, na moldura, desenha na tela em branco ali, nós temos desenhistas espirituais, a Manu e outras pessoas aqui, e se você faz isso, nos procure, a gente quer ampliar isso. Deus, Ele desenhou, não primeiro na tela, não na terra primeiro, Ele desenhou aonde isso? No céu. Até aqui tudo bem? Então, se Deus desenhou no céu, é um projeto bom ou ruim? Era imperfeito ou perfeito? Era majestoso ou destruidor? Tudo isso, você sabe. Agora deixa eu falar uma coisa. Quando Deus colocou na terra, teve problema? Sim ou não? Muito ou pouco? Uma tragédia, por quê? Porque o pecado vai ser instalado ali. Então o desenho original de Deus, amada igreja, não é na terra. Mas quando veio para a terra, o diabo se manifestou. O diabo entrou, o diabo agiu. Ele começou a rondar. E ele fala, o quê? Uma negativa, certamente não morrerás. Então, o que tem que ficar claro para a igreja é que o desenho da família, ela não é padronizada e não foi na terra. Há um padrão celestial. Só que o que a gente faz muitas vezes? Ou a terra faz? Ela sai da tela do desenho, ela sai do quadrado do desenho, ela sai do arquiteto. Quem é o nosso arquiteto? Deus, projetista. E aí o que a gente desenvolve com a caminhada? Eu vou sair desse desenho e vou vir para cá, venho para cá. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Deus estabeleceu o jardim, Deus estabeleceu a ordem, não coma do fruto. O que eles fizeram? Eu vou sair desse desenho. Eu vou sair desse desenho chamado obediência.
Eu vou sair desse desenho chamado princípios. Eu vou sair desse desenho chamado fidelidade. Eu vou sair desse desenho chamado dependência. Então eles saem do jardim, eles saem, eles vão pecar. E eles morrem depois. A principal consequência depois da queda de Adão e Eva, vem Caim matando Abel. E eu te digo, ele matou Abel por causa de quê? Quem tiver ousadia, pode falar bem alto. Por que Caim matou Abel? Inveja? Ciúmes? Mas o quê? Orgulho? Se falar a palavra-chave, ganha uma bala. Você sabe. Ele já falou aqui. Quem? Hã? Pecado. Mas o quê? Culto, irmãos. Ganhou uma bala. Oferta. Caim matou Abel por causa de um culto. Nós estamos em quê aqui? Em um culto. Esse culto é para quem? Para mim, para você ou para Deus? Se nós sairmos desse desenho, a gente se arrebenta, sim ou não? Sim. Então, quando eu entro no desenho, eu entro na visão de ser uma oferta a Deus, não de exigir que você oferte. Quando eu estou no desenho, eu sou ofertante. Quando eu estou no desenho, eu sou obediente. Quando eu saio do desenho, a gente vai se lascar. Então eu quero que você olhe bem para esse desenho. O que você está vendo aqui? Vai pensando aí. Você está vendo uma ovelhinha? Bé. Você está vendo um leão? Né? Você está vendo duas mãos? Você está vendo um vaso quebrado? Você está vendo um vaso rachado? Você está vendo... Tem até sangue aqui. Cada um vê de um jeito. Cada um vê de um jeito. Só que ninguém muda a ótica de Deus. Então a nossa ótica não é do que nós queremos desenhar. A nossa ótica tem que ser do que Deus desenhou. Diga glória a Deus. Amém até aqui? Para você não ficar aqui, eu vou pedir ajuda depois para alguém colocar aqui. Você pode deixar esse quadro aqui bem bonito. Ajuda o Johnny aqui, alguém. Vem cá, Felipe, ajuda ele aí para colocar. Agora vamos para a Bíblia. Pastor, por que o senhor está tão empolgado com isso? Famílias que saíram do desenho. Está na Bíblia? Está. Todas elas estão. Eu vou só te dizer, Adão e Eva, caíram. Abraão e Sara, pastor, Abraão e Sara caíram, falharam, saíram do desenho. Por quê? Porque quando Abraão e Sara não conseguem ter filhos, o que Abraão e Sara vão fazer? Dá um jeito. Abraão e Sara saíram do desenho, sim ou não, igreja? Sim. Qual a consequência, pastor? Ismael. Quem sai do desenho causa uma guerra. Quem sai do desenho vai causar guerra ou guerras. Quando Sara diz, se envolva com a nossa escrava, Abraão vai. Quando Ismael nasce, e eles estão cuidando, o que Sara faz? Essa mulher está me incomodando. Mas me incomodou antes de você dar ela para o seu esposo? Não, mas ele não tem como ficar aqui. Abraão, tá bom, então vamos expulsar ela. Pega ela com o filho e vai embora. E lá no deserto, Deus vem, um anjo vem e fala assim, olha, dá uma olhadinha para o seu lado, que eu estou colocando uma fonte para você beber. Então, quando nós entendemos isso, igreja, a gente percebe que o pai da fé falhou em um momento. Você entende que o primeiro homem, a primeira mulher, falharam logo no início. Você percebe que Jacó entra em conflito com com a primogenitura. Ele vai dilubriar, ele vai enganar, ele vai trazer isso. Esaú, cansado, ele abre mão por um prato de lentilha, ele sai do desenho. Eu abro mão por um prato de comida. Então coma. E ele perde. Sai do desenho.
E nós sabemos o que estava por trás de tudo isso. O significado da primogenitura, o direito de primogenitura incluía a herança, uma bênção especial de Deus e o direito de liderança sobre uma família. Olha o que Jacó, olha o que Esaú estava abrindo mão, irmão, saindo do desenho. Liderança familiar. Tinha o projeto de Deus, a gente sabe que estava lá desde o ventre. Mas o homem decidiu negociar a sua primogenitura por um prato de comida. Sabe, eu olho para a vida de Davi, eu fico em crise. Porque Davi sai do desenho, não foi uma, não foram duas, foram inúmeras vezes. Mas a mais séria aqui é quando Davi está no palácio, era para estar em guerra, e ele sai do desenho de guerrear, e ele fica em casa, e dentro do seu palácio, ele está olhando, e de repente ele vai até a varanda e vê Betseba tomando banho. Betseba também estava fora do desenho. Não se toma banho em lugar público, ainda mais nua. Não faz isso. Então Betseba está tomando banho, fora do desenho familiar, o marido está na guerra, tem que se cuidar mais, tem que se cuidar e muito. Mas Davi também está fora do desenho da guerra, então Davi chega na ponta do palácio, dá uma olhadinha e fala assim, ei, eu quero ela. Puxa. Davi se relaciona intimamente com Betseba. E quando Davi está se envolvendo intimamente com Betseba, ele está fora do desenho, amada igreja. E porque ele está fora do desenho, ele cai. E aí a mulher descobre que a menstruação atrasou, então está grávida, e aí vem Urias da guerra, que é o seu marido legítimo, e aí Davi fala assim, viu, vai lá se relacionar com a sua esposa, passa lá uma noite com ela. Ele fala assim, eu não sou digno, o meu compromisso é com o reinado, e com os soldados que estão em batalha. Aí Urias está falando assim, eu vou te colocar de novo no desenho, Davi. E aí Davi fala assim, eu não quero ficar dentro do desenho. Manda um acordo para os soldados, quando estiverem na frente de batalha, vocês dão um passo para trás e deixa Urias sozinho, e ele vai o quê? Morrer. Ele causa uma disfunção familiar, porque Betseba vai adulterar, e ele simplesmente se torna o quê? Um promotor de um assassinato, um planejador de assassinato. Isso está dentro ou fora do desenho, irmãos? Fora. Aí vem Malaquias 4, de 4 a 6, presta atenção. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Irmãos, presta atenção nos detalhes aqui. Lembrar, irmãos, trago à memória aquilo que me traz esperança. A esperança, irmãos, é quando a palavra entra no meu coração e eu vivo a partir dela. Isso é esperança. Então, quando ele está dizendo assim, lembrem-se da lei, lembre-se das escritas, ele está falando da palavra de Deus, está falando dos feitos de Deus, ele está falando de um conteúdo que Deus deixou para Moisés. Os decretos, ordenanças, que dei no Horebe, para uma parte do povo ou todo o povo? Todo o povo, irmão. Era todo Israel, amada igreja. Irmãos, vai fazer muito sentido, porque nós hoje estamos vivendo num desgrudar. Nós estamos separando a palavra com parcelas da igreja. Essa palavra é para ele, essa palavra é para ela, essa palavra é para um grupo, essa palavra é para os desigrejados. Irmãos, é um corpo só, não tem vários corpos. A igreja é o corpo de Cristo. Quando ele fala todo Israel, é toda a igreja chamada Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, ou seja, se isso não existir, eu vou o quê? Ferirei e castigarei a terra com maldição. Qual é a condição para uma família, para uma igreja, para uma comunidade não experimentar a maldição? Conversão. Só que não é só a sua conversão, é a conversão dos pais aos filhos e dos filhos, família.
Por isso, Su, que é uma guerra. Está entendendo? É uma guerra. Por quê? Porque Deus em todo o tempo foi começando, ao começar com uma família, em todo o tempo Ele levantava alguém que representava uma família. Não foi só Adão e Eva, veio Noé, família, Abraão, família, Isaac, família, Jacó, família, entendendo que Sara, Rebeca, Raquel eram estéreis. E segundo estudos, a esposa de José também era estéril. Um mar de esterilidade não pôde bloquear a fertilidade espiritual na terra. Grave isso, amada igreja. A esterilidade não é um problema, mas uma oportunidade para Deus entrar e falar assim: vai ter vida aqui. Tua família pode estar estéril, teu casamento pode estar estéril, teus filhos podem estar estéreis, todos podem estar estéreis, mas se Deus colocar lá a seringa dele, o sangue dele, a gota dele, vai frutificar. Diga glória a Deus. Então eu olho para isso e eu percebo que Deus vai levantar agora um profeta, só que o livro é Malaquias. E é o último, propositalmente, irmãos, eu escolhi Malaquias também, por quê? Porque era o último, foi o último a ser de linha escrita, foi o último do Antigo Testamento. E Deus quer ministrar algo sobre nós aqui, por quê? Por que Deus vai falar de Elias e João Batista? Porque Deus fala do grande e temível dia, grande dia para os salvos, amém? Mas temível e desesperador para os incrédulos. Então os filhos de Deus não tem que ter medo da morte, muito menos da vinda de Jesus Cristo, até porque Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, está na boca de quem? Do incrédulo ou do salvo? Do salvo. Então quando eu olho para isso, eu percebo que há uma maldição, sim, mas não que Deus mande, é porque não houve conversão. São duas portas. A Bíblia diz que há o caminho da bênção e o caminho da maldição. Qual você vai escolher? E eu te digo, irmã, amada igreja, que tem gente dentro da igreja, anos de igreja, escolhendo a porta da maldição. Irmãos, tempo de igreja não significa que você é salvo. Não significa. Mas Deus vem e fala assim: eu vou enviar um profeta para vocês. Eu vou enviar um profeta, e aqui o assunto é para João Batista. Eu enviarei, é futuro. No espírito e no poder de Elias, passado. Então, do mesmo jeito que Malaquias diz assim: olha, Deus vai enviar um profeta para frente, mas tem algo que a gente precisa olhar um pouquinho para trás. Então, entre um novo que surge, e surgiria João Batista, e o antigo, o que é que aconteceu nesse período de Elias, o que é que aconteceu nesse intervalo, e o que é que aconteceu através de João Batista? É uma chave para a igreja hoje. O propósito eterno de Deus é a família. A família, ela foi estabelecida por Deus com um desenho celestial. Irmãos, o significado do nome Malaquias significa meu mensageiro. Deus estava colocando na boca de Malaquias uma mensagem, mas Ele não colocou na boca de Adão. Ele não colocou na boca de Eva, Ele não colocou na boca de Abraão, de Moisés, não colocou uma mensagem. Esses homens eram mensageiros, e nós hoje somos os mensageiros do Evangelho. Glória! Esse meu mensageiro traz uma mensagem no capítulo 3, verso 1. E ele vai ser o último profeta a registrar suas mensagens por escrito. Então qual o contexto? O contexto é que Ciro dá um decreto, e ele permite que os judeus exilados da Babilônia retornem para Jerusalém. E aí nós temos a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, da cidade, e cerca de 50 mil judeus pelo menos retornam, e aceitam esse desafio da reconstrução da cidade, dos muros e do templo. Neemias, ele vai ser liberado, você lembra de Neemias? Ele estava lá no palácio, e ele pega uma carta, e ele vai até Jerusalém, para dar sequência, ou dar continuidade à visão da obra. É o povo dele,
Então Neemias chega lá, e ele vai se tornar o governador por 12 anos, está em Neemias 5,14. Após esse período, Neemias retorna para Suzã, sua terra. E enquanto Neemias estava de volta ao seu posto em Suzã, as coisas começaram a se desintegrar de novo em Jerusalém. E aí vai fazer muito sentido, porque é nesse período profético, provavelmente que Malaquias, ele surge nessa época, e ele surge para expor os pecados do povo, daquele contexto pós-reconstrução. Olha que negócio doido. A cidade, o templo, os muros, tudo devastado, o povo é levado para a Babilônia, ou seja, a cidade é toda destruída. Aí o que acontece? Deus levanta os seus Neemias e os seus Esdras, e vamos reconstruir. Então Deus dá lá, fala com Ciro assina um decreto, manda o povo que está aqui exilado, agora vai voltar para reconstruir. O povo reconstrói. Parece-me que isso já aconteceu lá na história. Destrói tudo, começa de novo com uma família, e vida que segue. Não foi assim com Noé? O que aconteceu depois de Noé, irmãos? A destruição voltou. Por quê? Porque o pecado está na terra. As pessoas têm uma facilidade de entrar e de sair do desenho. E aí, irmãos, nos choca, porque olha só o que nós temos de condições descritas por Neemias e Malaquias no mesmo contexto. Neemias denuncia isso, e depois vem Malaquias que vai registrar isso lá no final. Colheitas escassas era o problema. Não tinha colheita. Economia instável. Eu quero que você faça um paralelo agora com o que a gente está vivendo, ok, irmãos? Abra sua visão espiritual. Casamentos mistos com pagãos. E o paganismo era contra o senhorio de Deus. Hoje, você não tem essa mesma visão no sentido literal. Mas o que é chamado de casamento misto ou casamentos pagãos fora do projeto de Deus? Casamentos que saem do desenho e vão para fora dele. Mesmo sexo. Casamentos forçados. Você tem hoje uma nação que o homem tem 30, 40 anos, ele casa com uma criança. Pasmem, é legal lá. A criança tem 10 anos. E ela está beijando na boca no dia do seu casamento com um cara de 40, 50, 60 anos. A gente viu isso na internet agora. Amada igreja, está dentro ou está fora do desenho? Está muito fora, igreja. Não está pouco não, irmãos. Na verdade, eles pegaram o desenho, quebraram tudo e assim, vai ser do nosso desenho agora. Mas como é que você explica isso para uma criança de 10 anos, amada igreja? Você está numa galeria, a galeria tem gente nua, e aí coloca-se lá crianças, para ver pessoas nuas, e tendo que olhar toda a parte do corpo, e identificar o que é com os nomes. Irmãos, que é isso? Está dentro ou fora do desenho? Está muito fora, igreja, está muito fora. Não mate crianças, não faça aborto, não está dentro do projeto, porque a vida quem concede é Deus, é um milagre, não é terreno, não foi você que se relacionou com uma mulher e o filho veio assim, como se fosse uma obra humana, não, isso é milagre de Deus, a vida é um milagre de Deus. Aí a gente vai lá e começa a ouvir leis surgindo, intenções de leis, para quê? Para tirar a maternidade, a paternidade, tirar o nome pai e mãe, eliminar o dia dos pais e das mães, e colocar a criança que está no ventre, porque ela foi estuprada, então mata outra criança, já tem uma morta emocionalmente porque foi estuprada, e te mata outra. Está dentro ou fora do desenho? Está fora, igreja. Contaminação do sacerdócio, estava nessa época. Pega os animais, e os animais, sabe, oferta isso aí, esse é o contexto. Pega o animal com a pata quebrada, esconde, mas coloca lá no altar, para o pessoal ver que a gente está fazendo. O sacerdócio recolhe as ofertas, recolhe tudo de bom, guarda para si, e o que não presta deixa ali.
Está dentro ou está fora? Está fora. Opressão dos pobres. Oprime o pobre. O pobre é pobre. O pobre não existe. Pobre é um número, pobre não é gente. Estava aqui. Falta de apoio para o templo. Não vamos apoiar o templo. Não vamos servir. E o último, descaso generalizado para com Deus. Sabe qual o resultado disso aqui, amada igreja? Declínio espiritual em Judá. Sabendo que o povo precisava ouvir o quê? A palavra de Deus, sim ou não? Sim. Então o que Deus faz? Eu vou levantar profetas e patriarcas em todo o Antigo Testamento para anunciar a minha palavra a vocês. E o que é que foi que fizeram com muitos deles? Mataram. Jezabel, exterminadora de profetas. Então hoje, amada igreja, quem é boca de Deus tem que se preparar para morrer, inclusive. Só que eu estou alertando a igreja, a igreja que Deus deu para a gente pastorear, para que você não morra porque você saiu do desenho, mas você morra por estar no desenho, é bem diferente. Não morra por estar fora do desenho, morra porque você está dentro do desenho. Estevão estava dentro ou fora do desenho? Dentro. Ele prega o evangelho e ele é morto, martirizado, mas ele estava dentro do desenho. E quando você está dentro do desenho, a praga não chega, a maldição não chega, e o céu te recebe com festas. É uma diferença, amada igreja. Quando nós estamos dentro do desenho e somos martirizados, perseguidos, a Bíblia diz: bem-aventurado, o céu vai te receber em festa. E eu entendo isso, que quando Deus levanta o Malaquias, o profeta, e ele está falando de Elias e João Batista, que virá aquele, ou seja, o Elias não era o mesmo, não é reencarnação, é o novo profeta, com a mesma fala, a mesma visão que Deus estava dando a Elias, mas tem uma chave, tem algo diferente, era falar a mensagem de conversão aos corações dos pais aos filhos, e de conversão dos corações dos filhos aos pais, para que a maldição não viesse. Pastor, o que é converter? Então nesse tempo aqui, eu entendo que conversão é quando o Senhor faz um apelo, e o Senhor fala: alguém quer Jesus, e eu levanto a minha mão, eu quero Jesus, isso é conversão. Não, isso é uma decisão, você está dando um passo, você disse: eu quero Jesus, começou, não terminou, começou, agora vem um processo de santificação, o Espírito trabalhando em você todo santo dia. Então salvação é um momento que você entende do Espírito Santo, e você fala assim: eu quero Jesus como governo da minha vida. Pronto, o Espírito entrou, agora o Espírito vai trabalhar, ele vai trabalhar, ele vai trabalhar. Então o que ele está trabalhando aqui para nós? Converter o coração do pai no filho. Ou seja, não é só em mim, mas no Marlos. Não é só no Marlos, é no Marlos e no seu pastor. Alguém está entendendo aqui? Dá um glória aí. Até aqui tudo bem, irmãos? Primeiro lugar, a conexão espiritual do profeta Elias na vida de João Batista. Olha o que está escrito em Marcos 1, de 4 a 9. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento, para perdão dos pecados. Ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. E nesta era, a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E naquela ocasião Jesus veio de Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João Batista no Jordão. Presta atenção, é nítido que João Batista, ele carregava a unção de Elias, sim ou não? Carregava. Inclusive usava as mesmas roupas. Nós estamos falando de roupas, vestimentas. Roupa de animal, pelo de animal. Estamos falando de um cinto. A gente tem uma ideia quando a gente assiste o The Show, uma ideia. E aí quando a gente percebe, o estereótipo era igual.
Mas o que a gente não pode esquecer é que a profecia começou a se cumprir 400 anos depois de Malaquias. O que Malaquias está escrevendo a respeito do profeta Elias, e é o último livro do Antigo Testamento, isso vai acontecer depois de 400 anos, com a vinda de João Batista. Irmãos, é pinóio o negócio, é doido. Porque o profeta está escrevendo, ele está escrevendo muitos anos antes, e agora a escrita dele tem a ver com o seguinte: vai vir alguém. E quando o João Batista chega, o João Batista está com a mesma identidade visual de Elias. Só que não foi anunciado, sim ou não? Foi anunciado. O mensageiro não foi Elias na sua geração? Foi. E depois, quem foi o profeta a ser anunciado? João Batista. E João Batista anunciou que viria quem? Jesus. Essa sequência não pode sair da sua cabeça. Deus levanta Elias. Elias está pregando, é o profeta do fogo, da chuva, dos milagres, dos sinais. Logo à frente ele está sendo anunciado ou dito por Malaquias, e esse mesmo Malaquias está dizendo assim: olha, virá aquele, no espírito e no poder de Elias, para uma missão, converter. Bem, se a roupa era igual, se o cinto era igual, se as ações eram bem parecidas, nós podemos dizer que Elias viveu algo muito importante na sua geração, sim ou não? E por que o único personagem que é citado aqui em Malaquias, os únicos, Elias com João Batista? Por que Deus fala assim: olha, é no espírito e no poder de Eliseu, no espírito e no poder de Abraão, no espírito e no poder... Por quê? É uma pergunta que eu faço para o texto. Por que Malaquias vai registrar a palavra de Deus que tinha que ser no poder e no espírito de Elias, e não de outro? Fica aí com essa bomba aí, porque é uma coisa que a gente precisa perguntar para Deus. Mas a Bíblia, ela é linda, porque quando a gente pergunta isso, a gente entende que segundo Reis 1, 7 a 8, olha que incrível isso aqui. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou, e disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Quando Elias resolve algo e ele fala, alguém diz assim: viu, mas quem foi que disse essa palavra para vocês, essa profecia? Quem foi que disse que vai acontecer isso? Aí alguém fala assim: olha, ele está vestido com uma roupa muito estranha. Quando começa-se a falar das roupas, a pessoa diz assim: eu já sei quem é. Eu sei quem é essa pessoa. Eu sei que essa pessoa usa roupa estranha, mas quando ele chega no lugar, milagres acontecem, sinais e maravilhas acontecem. Quem está entendendo isso aqui, amém? Aí eu conheço essa pessoa que anda, mas antes andava com roupas indigestas. Chega um tempo que fala assim: ó, eu sei de quem você está falando, eu sei quem é esse, eu sei quem é esse homem, eu vi ele. E às vezes nem viu, mas eu ouvi algo sobre esse homem. Malaquias 3, 1 a 6. Naqueles dias, surge João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aí em Lucas 1,17 ele continua: e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o... Olha essa conexão de Malaquias, Elias e João Batista. É o evangelista Mateus, o evangelista Lu, o evangelho de Jesus escrito por Lucas, que estão dizendo assim: olha, ele vem. E ele vem com uma missão. Ele vem para trazer um preparo para o Senhor. Quem é que iria preparar o caminho para a vinda de Jesus?
João Batista. Tanto Elias, irmãos, quanto João Batista foram sinais claros de Deus para restaurar o seu povo. Sabe o que a Bíblia está mostrando para nós aqui? Que o povo na época de Malaquias, perdido, Deus fala assim: eu tenho o remédio para fazer com que vocês vivam a plena restauração. Aí Deus vem e fala assim: olha, virá o João Batista. João Batista vem pregando justamente para que o povo fosse restaurado a Cristo. E aí vem o Cristo, e o Cristo começa a pregar, não com palavras só, mas ele coloca a vida dele na cruz, e diz assim: eu estou aqui para restaurar vocês ao relacionamento com o Pai. A mensagem não muda, irmãos, a mensagem foi a mesma, só mudaram o que? Os mensageiros. E hoje eu estou aqui, irmãos, depois de 2000 anos, assim, é possível experimentarmos a restauração de nós estarmos em Cristo novamente. É possível você se religar em Deus, é possível você viver um novo tempo com Deus, é possível você ter um relacionamento perfeito com o Pai, por meio do Filho. É a mensagem. João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus. Agora presta atenção, ambos deixaram marcas em suas gerações, mas irmãos, lendo e meditando na vida desses dois, a gente começa a perceber lições espirituais para nós individualmente, família e igreja. Diga assim comigo: eu sou o corpo de Cristo, eu tenho uma família e eu pertenço à família espiritual. Quantos milagres João Batista realizou na sua geração? Nenhum. Quantos sinais ele realizou, irmãos? Nenhum. Você sabe quantos sinais e maravilhas Elias fez? Muitos, né? Não é uma multidão, mas vamos colocar aqui 7, pelo menos 7. Eliseu pede a unção dobrada e ele vai executar o quê? 14, até quando Eliseu está morto, ele estava no 13º, Eliseu morto, aquele servo lá, aquele soldado cai, encosta lá nele e o cara ressuscita. É uma loucura. E aí fecha. Por vezes, daqui para frente flui. Por vezes nos equivocamos e pensamos que a unção de Elias era para fazer e não para ser. Ao olharmos a vida e o ministério do profeta Elias, conseguimos identificar algum sinal que ele tenha operado e que trouxe conversão de algum pai na vida de um filho? Não. Você não vai ver na história de Elias uma ação ou uma operação de salvação, de conversão dele na vida de um filho. Antes dele pedir a morte e passar pelo tempo de quase um suicida. Isso veio depois. Nós olhamos para essa verdade e percebemos que uma nação convertida ao verdadeiro Deus, no Monte Carmelo, foi uma ação divina sobre aquele altar, e aquele povo começa a viver algo diferente, mas eles se perdem depois. Nós vemos que a resposta para com Deus não foi plena, foi pontual, e há um relato de pais convertidos aos filhos, e os filhos aos pais nesse contexto. Não há. Você não tem um relato assim: Elias foi lá e fez sinais e maravilhas, e por causa dos sinais e maravilhas, de repente ele tem uma multidão de filhos espirituais. Você não tem isso. Agora, o que é que sobrou, depois de todos esses moveres que Elias fez, igreja? O que sobrou? Bem, a gente tem as experiências de Elias, que ele tem fome, ou Deus ia ser o provedor, ele não tem comida, Deus manda um corvo. De repente, o rio do riacho seca, então Deus manda ele para uma casa de uma idosa, para uma pessoa, para uma viúva. Ele chega lá, você fala: prepare um alimento para mim. E aquela mulher prepara o alimento e Elias come. Você vai vendo uma nuvem de Deus sustentando Elias em todo o tempo. Agora, irmãos, até o Monte Carmelo era isso. No Monte Carmelo tem algo aqui que tem que chamar a nossa atenção. No Monte Carmelo, irmãos, Elias está de frente com
Acabe, tem lá Jezabel, tem os profetas de Baal e Azerá. Elias está com aquele povo todo que, querendo ou não, o via como inimigo. Então Elias tem que ser o mensageiro de Deus. Agora fala assim: olha, eu tenho uma mensagem para vocês. Vocês estão em desunião, vocês estão rachados, quebrados. Então eu vou colocar aqui as rochas, simbolizando as 12 tribos, e vamos nos reconectar. Ou seja, tem que ter um tempo de unidade. Essa unidade sendo construída, colocou água, e de repente coloca lenha, e aí Deus ouve a oração de Elias, e o fogo desce e lambe tudo ali. E o povo fica impressionado. Quando o fogo desce, vem Elias, algo que não está escrito que Deus mandou matar. Elias fala assim: vou matar 850 profetas de Baal e Azerá. Irmãos, pensa numa morte, 850 corpos no Monte Carmelo. Pensou? Quem foi que fez? Elias. Sinais, maravilhas, milagres, coisas sobrenaturais acontecendo, sim ou não? Irmãos, quem é que fala que para que vai chover, fica sem chover 3 anos e meio, e aí Deus fala assim: olha, para voltar a chuva tem que restaura o altar, e de repente ele fala assim: olha, pode se preparar que eu já ouço o barulho de chuva pesada, vai vir chuva para tudo que é lado, Acabe corre, Elias chega na frente, uma coisa parece até filme, irmãos, imagina um filme disso. Quando o fogo cai, Elias fala assim: agora chegou a vez de vocês, todo mundo morto, e mata todo mundo. Irmãos, a frase de Jezabel foi o seguinte: nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, mas eu vou te perseguir, eu vou te matar. Presta atenção, igreja. Elias estava no desenho, falando, de repente Elias sai do desenho. Elias está sendo o representante de Deus, o sinal de Deus na terra para restaurar o povo, para reconstruir a nação, para apontar o pecado e trazer um canal de restauração. Quando Elias saiu do deserto, irmão, ele saiu do desenho, o que Elias fez? Olha a sequência: cansaço, desistência, verbalização suicida, divisão da nação. A nação divide de novo. Além de mandar seu discípulo embora, eu vou ler isso, ou dizer fique aqui, ele fica, tendo em vista que ele vai. 1 Reis, coloca para mim 1 Reis 19, 1-3, por favor. Elias, ele experimentou tudo isso da parte de Deus, mas chega um momento que Elias sai do desenho, porque ele é profeta. E agora, irmãos, eu quero que você pense nisso, porque isso pode acontecer com cada um aqui, principalmente com lideranças, seja pastoreio, seja líder de céu, seja o que for. Nós buscamos os moveres de Deus, e eu amo isso, desde a minha adolescência. Ver milagres, prodígios, maravilhas, paralítico andar, né, pastorzão? A gente vê cego enxergar, a gente quer ver gente curando. Então, meu Deus do céu, isso é uma coisa que mexe muito comigo, e muitos me conhecem. Mas igreja, o que aconteceu de Elias ver tudo isso, matar todos aqueles profetas errados, e Elias dizer assim: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu estou abrindo mão, Deus, eu quero a morte, Deus, eu estou cansado, Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus fez, não era o Elias, tudo aquilo que Deus estava fazendo, não era o ser Elias, igreja, você está entendendo comigo aqui? Era o fazer algo, não o ser algo. E aí tudo isso vai acontecer, ele vai ficar desesperado. Olha o que o texto vai dizer: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, meu irmão, foi no dia seguinte, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. Sabe o que foi que Elias fez? Elias está com o seu servo lá no Monte Carmelo. Quando ele mata todos aqueles profetas lá de Baal e Azerá, a Jezabel fala uma palavra. No mesmo dia, Elias sai correndo, deixa o povo, deixa tudo, e ele fala assim: ei servo, tu vai ficar agora em Berseba. E o servo fala assim: claro que eu vou.
O povo está vindo atrás da gente, vai matar a Jezabel, a exterminadora de profeta. Ela vai matar você. Então eu saio de perto. Eu preguei semana passada sobre Elias e Eliseu. E você vê a diferença é drástica de alguém que está com você quando a nuvem é favorável. E quando a crise chega, ela, na hora, irmãos, que Elias estava ruim, mal, deprimido, mal, ele estava pedindo a morte, o servo dele diz assim, fui, mas quem mandou ele sair? Elias fala assim, você vai agora para lá, vai embora, ele vai. E o Eliseu, fica aqui. Olha a diferença, que eu vou entrar agora nisso aqui, olha a diferença de servo para filho. Eliseu, fica aqui, eu vou ali em Gilgal. Senhor, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, eu vou contigo. Ele vai. Eliseu, fica aqui, eu vou para Jericó. Senhor, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, eu vou com o Senhor. Ele vai para outras regiões, vai para o Jordão. Não vou te deixar. Por que quando Elias fala assim, servo, vai para Berseba, ele deixa, o servo fala assim, beleza, lembra de Ruth, Noemi e Orfa? A Ruth, a Noemi fala assim, pode ir embora filhas, reconstrua a vida de vocês. Aí a Orfa fala assim, não, vamos ficar. Aí na segunda vez ela fala assim, tá bom, eu vou embora. O que a Ruth faz? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, eu não vou te deixar, Noemi. Essa tem que ser a mesma sintonia dos filhos com o pai. Deus, está difícil, mas aonde você me mandar eu vou. Deus, está doendo, aonde você me mandar eu vou. Senhor, não está sendo favorável, aonde você me mandar eu vou. Senhor, é para Jericó eu vou, é para Gilgal eu vou, é para o Jordão eu vou. Aonde o Senhor for, eu irei. Como Moisés. Se o Senhor não for conosco, não nos envie para lá, aleluia. Irmãos, tem algo que precisa ministrar em nós aqui nessa manhã hoje. Depois de todos esses sinais e maravilhas tremendos, a unção, irmãos, transformou Elias. Algo aconteceu na vida. Elias vai para uma caverna, deserto, ele pede a morte, Deus lá na caverna fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? Porque aqui, Elias, não é o teu lugar. Essa unção de Deus que veio sobre Elias, de ver, obviamente, milagres, maravilhas, tudo isso foi muito bom. Mas, irmãos, a própria unção, ou seja, a presença de Deus em Elias, vai nele lá na caverna e vai assim, Elias, o que é que você está fazendo aqui, fora do desenho, Elias? O desenho que eu tenho para você, Elias, é que você vai para lá. Porque agora vai começar um ministério sobre a tua vida. Essa unção que está sobre você, essa unção vai habilitar você a um novo tempo, a um novo ciclo. E qual era esse novo tempo e esse novo ciclo? Fazer com que Elias saísse da posição profética e incluísse, não saísse, mas incluísse nele a paternidade. Resumindo, raios, luzes, trovões, chuva, fogo, profetas de Baal e Azará todos mortos, Elias na caverna pedindo a morte, consequência está lá, cansaço, fadiga. Na unção que Deus tem para Elias, não era só o ofício profético, era profético, mas pai. Os últimos 7 anos, estudiosos colocam de 7 a 10 anos, de Elias, como esse representante de Deus na terra, não faz mais nenhum milagre, nos últimos 7 anos de vida de Elias, de ministério de Elias. Mas durante esses 7 anos, a 10 anos, Eliseu chama ele de pai. Presta atenção, Eliseu clama, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Elias, antes da visão paterna, deixou o seu servo em Berseba, mas quando ele se tornou um pai, seu filho Eliseu não deixou-lo sair de perto dele, ele não abandonou.
Comparando com João Batista, que veio no espírito e no poder de Elias, ele se torna um pai e gera discípulos para preparar o caminho do Senhor Jesus. Então aqui nós temos Elias voltando para o desenho. E aí, irmãos, quando você lê as histórias, você tem escolas de profetas aonde? Em Gilgal. Escola de profetas em Jericó. As escolas de profetas, quem é que foi que cuidou nesse período? Elias. Não existia isso. Eu quero que você entenda algo. Não foram os milagres, sinais e maravilhas que fizeram com que Elias se tornasse um pai. Elias vai se tornar um pai, irmãos, porque ele estava pedindo desesperadamente: Deus, eu quero ir embora. Aí Deus encontra ele e fala assim: não, ainda tem coisa para fazer. E o milagre acaba. Então pode acontecer, irmãos, de milagres, maravilhas diminuírem em um lugar, mas o espírito paterno de família crescer. Quem está entendendo isso aqui, amém? É por isso que Deus estava levantando Malaquias para anunciar a vinda de João, no espírito e no poder de Elias, não para operar milagres, igreja, mas para formar discípulos de Deus na terra. É nesse contexto que a gente tem o Elias mostrando claramente para nós que haveria uma missão, havia uma missão dele, mas ele vai dizer o quê? Olha, eu estou entendendo o meu chamado, eu fui esse profeta, eu vi sinais e maravilhas, mas isso aqui não formou nenhum discípulo. Eu quero que você entenda agora monumentos, realidades, que só querem viver de milagres, maravilhas, é o sobrenatural, é tudo isso. A pergunta é: cadê os discípulos? Cadê os filhos? Cospe fogo, faz shows, megas operações, mas cadê os filhos? Irmãos, isso está me possuindo nos últimos dias, porque quem é pai levanta a mão assim, quem é pai e mãe? A nossa responsabilidade primária são os nossos filhos, irmãos. Casamento e filhos. Eu falo isso para mim, igreja, para mim. É por isso que essa é a unção que prepara a volta de Jesus. Quem é o João Batista hoje, aqui? Quem é o João Batista hoje? Fala, é igreja. É igreja. Você tem que ter isso em mente. É a igreja. João 1, 35, 37, no dia seguinte, João Batista estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Olha só a mudança. Nos últimos 7 anos, Elias entende a paternidade, porque ele não era paterno, não tinha paternidade, nem fala da origem da família dele, mas a unção vem sobre ele de tal forma que governa ele, vai assim: eu vou formar uma geração de profetas. E ele forma essa geração de profetas, só que filhos. Ele só vai gritar: meu pai. É o primário ali, é o primeiro, que vai dizer: eu quero a unção do Pai sobre você. E é interessante porque Elias fala assim: olha, o que você está pedindo é muito difícil, mas se você me olhar, se você ficar olhando para mim, não era para o instrumento todo da carruagem de fogo. Se você estiver olhando para mim, irmãos, isso tem um poder tão poderoso na palavra, que quando ele olha para mim, eu tenho que transferir isso para lá no Novo Testamento. O que é que o filho disse sobre o pai? Eu e o pai somos, quem vê a mim, vê o pai. Eu e o pai, ele está olhando para o pai. O filho Cristo está olhando o tempo todo para o pai, porque o Cristo não quer sair do desenho como Adão e Eva saíram. Se Cristo saísse do desenho, irmãos, a cruz não era uma realidade, o pecado não era vencido. Então, quando a gente olha para o João, que vai dizer: vejam, é o Cordeiro de Deus, e ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. O João não precisou de um tratamento, porque ele não operou nenhum milagre, nenhum sinal e nenhuma maravilha. Mas o João disse assim:
é eles discípulos. Irmãos queridos, nós temos hoje uma geração atrás, sabe do quê? Sinais, milagres, maravilhas, eventos. O seu pastor tem nada contra o que eu vou dizer aqui, já deixo bem claro. Eu não sou contra legendário. Eu não sou contra os movimentos dentro das igrejas, a gente faz casa do oleiro. Eu não sou contra ministério de mulheres, ministério de homens, eu não sou contra ministério de jovens e adolescentes, eu não sou contra nada disso. Mas irmãos, talvez a igreja hoje, falando de nós aqui, nós estejamos muito vinculados ao que a igreja me serve, ao que esse grupo aqui, esse ministério está fazendo. E a grande questão é, isso resolve a paternidade do povo? Esse número de eventos, de coisas sendo feitas, isso resolve a tua filiação? Você fazer, isso vai resolver? Não, você precisa ser filho, porque você entendeu que você tem um pai. E foi isso que Elias experimentou no seu ministério profético. Nós não precisamos ser contra nada, até porque quem está lá no Rio Brito, legendários, estão lá, estão todos lá. Mas irmãos, você não pode verbalizar que você só vai ser homem ou só vai ser mulher porque você é líder de um ministério, porque você está em ministério, porque você está na igreja tal, porque você está no movimento tal. Isso não é fundamento. O que vai fazer com que você viva uma vida de filiação é se Deus é teu pai, e se você está debaixo de uma autoridade, se você tem uma visão familiar, e se você é igreja. Isso são movimentos que ajudam, e que bom que existem. Mas irmãos, o interessante é que o Joãozinho, o João Batista, ele diz assim: eu não vou fazer sinais e maravilhas, Senhor, então eu vou formar discípulos. Irmãos, aqui para nós, seja bem sincero agora, quem aqui prefere ver um coxo andar do que andar com um camarada que é viciado e formar nele Cristo? Responda para você. Porque eu, no meu ministério lá atrás, eu já quis ver paralítico andar e não caminhar com muita gente, não. O teu pastor está fazendo isso. Só que eu entendi, amada igreja, que não é isso que faz uma geração. Eu vou falar algo bem sério agora, presta atenção, pais e filhos. Tem papai aqui que está orientando filhos. Tem papai aqui que está discipulando filhos. E tem filho que não está ouvindo. Tem papai aqui que está vendo o filho vivendo uma vida queimando por Jesus, e o pai não se converte ao coração do filho. Sabe qual é a consequência disso, amada igreja? Maldição. Eu conheço uma pessoa que os filhos não estão na igreja, e ele vem chorando falar comigo. Ele chora. E eu falo assim: meu amado, tem dois caminhos, ou você desiste, ou você vai lá onde ele está. Tem dois caminhos. E ele foi lá, e esse menino está preso. Como é que você chega de frente para o teu filho preso? Irmãos, eu tenho que ministrar a ceia. Eu vou acabar a noite. Pastor, como é que eu saio daqui? Saia daqui. Não elimine os sinais e maravilhas da tua vida, não, porque isso é bíblico. Mas a gente precisa sair daqui com a visão dos últimos anos da vida de Elias, apontando para a vinda de João Batista, aquele que formou discípulos para o Cristo. Você grava isso, você entendeu a palavra. À noite eu termino. E por que a gente fala sobre isso? Porque quando a gente é igreja, quando a gente é povo de Deus, ele falou para Israel: cadê a igreja hoje? Irmãos, a igreja, ela não é
primariamente um hospital, como muitos falam. Não, a igreja é um hospital gigantesco. Eu já falei muito isso. A igreja, irmãos, é um quartel-general de exército, um exército, sabe, soldados. Dentro lá do quartel não tem um lugar chamado hospital do exército? É isso. Aí você entra lá. Aí os soldados vão cuidar de você. Está tudo bem. Agora, morrer lá? Não. É o filho mais novo, o filho mais velho. Está o mais novo, quer ir embora, quer ir embora, quer ir embora. Ele vai embora. E o mais velho está dentro de casa. E aí, quando o mais novo volta, o mais velho está tão bem de saúde que ele fala assim: o senhor nunca me deu um cabrito. Irmão, sabe qual é o nome disso? Disfunção familiar. Na vida dos filhos. E aí, o pai senta e fala assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Porque ele não era, ele só queria ter. Elias, durante muito tempo, ele queria fazer, mas ele não era. Ele passou a ser pai. E aí, João Batista? João Batista, porque disse que seria pai, formando discípulos para Jesus, perdeu a cabeça. Irmãos, a gente precisa entender o que é evangelho. A igreja de Jesus Cristo, ela está se perdendo, irmãos, em um monte de evento, em um monte de coisa. E a gente está abandonando a essência, se agarrando um monte de estrutura. E, amada igreja, eu falo para essa casa: não vamos nos apegar à estrutura primariamente. Isso é importante sim, mas tem o seu devido lugar. O mais importante, igreja, é a essência. Quem apontou para o Cristo foi João Batista. E a essência é o Jefferson sair daqui, quando o cliente chegar na oficina dele, ele não vai dizer assim: nossa, Deus mandou um carro. Não, Deus mandou uma vida. Eu não tenho um aluno, é meus alunos. Não, são seus filhos. É diferente. A gente não tem uma cidade, a gente tem, sabe o que, irmãos? É um monte de ovelha que está perdida aqui em Santa. Você está comigo aqui? A pastora Débora e as minhas filhas foram parar ali na caminhada, abordaram uma família, deixaram o nome, desesperadas. As pessoas estavam gemendo nas portas. Quando a gente passava, o pessoal aplaudia, o pessoal dava tchau. Nossos vizinhos já conhecem aqui. Irmãos, a gente só está dando uma gota da água. É só isso. Então eu tomei uma decisão. Eu vou ser pai de uma geração. Eu vou ser pai na minha casa. Eu vou ser pai numa geração. Sabe por quê, irmãos? Porque ou a gente entende o que é paternidade e filiação, ou a gente vai ficar igual Elias: me mata, Deus. E não fica ninguém. Sabe o que me encanta? É que aqui eu vejo o Pai, eu vejo o Filho e eu vejo o Espírito Santo.